A todos e a todas. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui nesta tarde para tratarmos um pouquinho do nosso amado Evangelho. Eu espero de todo o coração que a presença dos bons espíritos conduzam os nossos pensamentos, sobretudo os nossos sentimentos. Temos condições de sentirmos plenamente envolvidos pelo mundo maior, a fim de que as nossas almas encontrem um pouco desse alimento que verte do céu, a fim de sustentar os nossos corações frente aos testemunhos e experiências que a vida material traz aos nossos destinos. Fico imensamente feliz pelo voto de confiança daqueles que nos permitiram estar aqui. Eu tenho 24 aninhos, o meu corpinho. Sei que muita gente que está aqui é um pouquinho mais velha. Eu não sei se eu falo para jovens ou para adultos, mas o meu intuito é dialogar com o seu coração. Uma conversa de espírito para espírito. Então, se você puder e achar que dá para aguentar eu falar, seguiremos juntos. Se sentir que a minha voz está favorecendo o seu desdobramento espiritual, vá em paz, seja feliz. Vem cá, me dá um passo, um apoio, segura na minha mão, me ajuda, me intua que eu vou precisar. A gente vai tratar sobre uma das passagens que eu acho bastante expressivas do Evangelho. A passagem da mulher hemorrágica. Só que para a gente penetrar na atualidade dessa passagem, eu gostaria que a gente fizesse primeiro um outro percurso. A gente caminhasse por algumas reflexões primeiro. No Evangelho de João, lá no capítulo 6, é narrado um fato bastante curioso. Jesus, após algumas falas, foi interpretado de maneira dura por determinados corações. E alguns, segundo o evangelista João, já não seguiam mais. E Jesus volta-se aos discípulos e pergunta: e vós também não ireis? E Simão Pedro, se era o que falava muito e às vezes algumas asneiras, ele também tinha umas respostas muito expressivas. Eu estou com uma tosse, ela me acompanha, vai fazer um mêsversário já. Então eu peço desculpas, porque involuntariamente ela tem se feito presente. Mas Simão Pedro, diante daquele instante, olha para o Mestre e diz: Senhor, a quem iremos nós? Se só em Ti encontramos palavras de vida eterna, a quem iremos nós? Se só em Ti encontramos palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna poderíamos traduzir como aquelas que não têm prazo de validade, aquela que perpassa o tempo, que atravessa a história e que se mantém viva e atual. O Evangelho é esse código palpitante de vida que, de algum modo, vamos encontrando um pouco de paz na nossa trajetória. O fato é que quando Jesus começa a sua missão pública, ele faz uma palestra. O auditório era um pouquinho grande, o centro de convenções,
Mar da Galileia. Tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas, né? Coisa básica ali. Jesus sem microfone, não tinha buffet, era no gogó, e a sua presença se fazia com os corações. E o Sermão do Monte é a palestra de abertura do Evangelho. Jesus começa dizendo: aqui veio. É interessante, vou pegar ele aqui. Como eu disse, eu não sei se eu falo para jovem, para adulto ou para ninguém, mas se você puder, aguenta um cadinho, tenha paciência comigo. Mas o evangelista Mateus narra no capítulo 5. E vendo Jesus, a grande multidão do povo, subiu a um monte. E depois de ter sentado, se chegaram junto a ele os seus discípulos. E ele os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e vos disserem todo mal contra vós, mentindo por minha causa. Rogai e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. São palavras que possivelmente todos nós já lemos um dia, e repetidas vezes a gente as escuta. Mas nesse sermão, nessa palestra pública que Jesus deu, na reunião que estava acontecendo ali com a galerinha, vamos pensar o seguinte: até aquele momento, você tinha um histórico político um pouco complicado. A região da Judéia, ela estava sob o jugo dos romanos. A tirania, a violência, a maldade, a crueldade eram coisas muito presentes e muito marcantes no dia a dia. As pessoas não se importavam muito uns com os outros. As instituições humanas, elas estavam sobrecarregadas de imposição e exigência. Observemos que essas palavras de Jesus, naquele momento, abrindo, mostrando a que veio, elas têm um objetivo fundamental. Naquele instante, Jesus estava renovando todos os valores do planeta Terra. Porque ele estava dizendo assim: olha, bem-aventurado é você, porque você assumiu um compromisso com o bem. Se sinta feliz porque você se comprometeu com o bem. Por mais que a existência material, nesse instante, de algum modo, ela não assine embaixo os seus valores e ela não te respeite pelos objetivos nobres que você, de alguma forma, está buscando. Jesus, naquele instante, estava reconfigurando uma inversão que tinha acontecido, porque aparentemente, naquelas circunstâncias, ser ruim era melhor. Você ser uma pessoa violenta, estava tudo certo, porque você não pode levar desaforo para casa. Perceba que é uma mentalidade que ela ainda perpassa os séculos, se faz presente, que a gente ainda tem disso. Eu preciso me afirmar em cima dos outros.
Eu preciso cultivar um valor de soberania, de superioridade, porque senão, de alguma forma, eu vou estar perdendo. Eu vou estar saindo prejudicado das circunstâncias. Como assim? Eu vou ajudar quem está me batendo, quem está me ferindo? Eu vou desejar bem para uma pessoa que não quer o meu melhor? De certa forma, essa mentalidade que atravessava aquele povo, aquelas criaturas, ainda reverbera e coloca em xeque muitas vezes a honestidade. Você assumiu um compromisso moral de você para com você mesmo. Será que compensa? Por exemplo, ter autocontrole. Compensa ou não compensa? A vida é uma só, né? Vamos aproveitar. A gente vai até o limite das coisas, né? Como se diz o meme, bora se prejudicar. Mas será que a bem verdade poderíamos confiar nessa direção, nesse caminho? Jesus, então, abrindo a sua mensagem, ele tem esse primeiro intuito, o mais importante, é o mais expressivo. Aconteça o que acontecer, se sinta feliz. Se sinta feliz porque você abraçou o compromisso com o bem. Pode ser que não seja o mais conveniente, pode ser que não seja o mais tranquilo, mas se sinta feliz. Porque imaginemos o seguinte, e um espírito se comunica para o Francisco Cândido Xavier e vai dizer que nas bem-aventuranças há muito mais desafio do que consolação. Porque nos coloca dentro de um plano de exercício que às vezes é difícil. Nos coloca dentro de uma situação que às vezes é desconfortável. Porque Jesus na nossa trajetória não é mar de rosas. Muitas vezes é caminho de espinhos. Se a gente não sentiu Jesus dando umas espetadinhas, de alguma forma mexendo com o nosso interior, com a nossa intimidade, talvez a gente não tenha permitido que esse evangelho ele encontre campo interior. Porque é muito natural a gente ficar bravo de vez em quando com o mestre. É muito natural quando a gente assume um compromisso íntimo de viver oferecendo o melhor, a gente ter esses instantes de crise, onde a gente quer ir para um lado, mas interiormente vem aquela vozinha e já assinala novo rumo e novo caminho. Vou contar uma experiência, contei ontem, conto de novo, só para exemplificar. Eu sou professor de língua portuguesa, dou aula para o terceiro ano. Os meus amados alunos iam ter prova ontem, bimestral. E eu fiz uma revisão com as turminhas que eu tenho na quinta-feira. Aí, pois bem, né? Vou lá dar a revisão, bonitinho. Só que tinha uma turma que ia ficar sem revisão, porque naquela turma eu teria que aplicar a prova de um outro professor. Aí eu iria embora no quinto horário, fui pedir o professor do sexto horário para trocar. Aí eu ficaria também no sexto e poderia dar revisão para essa turma que de alguma forma ia precisar ficar. Pois bem, terminou a prova, vamos começar a revisão. Os meninos estavam daquele jeito, sexto horário, imagina, todo mundo sentado, confortável, feliz na cadeira, não é? Não, gente brincando, jogando o celular, conversando em cima da mesa, né? O cenário assim era apocalíptico. Pensei, né, véspera de prova, eles estão de duas uma, pois não estão nem aí, mas estão muito seguros para a hora da prova. Aí passou mais de 15 minutos e nada. Aí eu fui e fiz uma falinha mais amorosa, daquelas que a gente chama
para a responsabilidade, fui, pontuei, falei, olha, gente, né, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu acho que deu uma segurada. A partir desse momento, né, eu tinha perdido mais de 15 minutos da aula, estava meio complicado, né? Eu poderia ter, de alguma forma, feito uma revisão mais ou menos. Ah, já que eles não querem mesmo, pirrar só a aula inteira, eles vão ver agora comigo. Mas não, vamos lá, fizemos a melhor revisão possível, com o desejo que todos eles, quando pegassem a minha prova, só que 8 questões abertas e 2 fechadas, então, daquelas, filé assim mesmo, né? Quando eles pegassem a prova, eles tivessem condição de tirar a melhor nota possível. Os slides, nossa, bonitinho, estava contando as respostas. Pena que nem todo mundo prestou atenção. Mas aí, dei a revisão, belezinha, cheguei em casa, e aí fui comentar o acontecido com a minha namorada, e aí fui dizer para ela assim, os meus alunos dão sorte que Jesus entrou na minha vida, porque se ele não tivesse entrado, eu teria feito questão nenhuma de dar uma boa revisão para eles. Aí ela ainda brincou, nossa, você ainda está evoluído, porque eu tinha saído na mesma hora da sala e não tinha voltado. Mas o fato é que, nessas circunstâncias, que a gente toma as nossas decisões, a gente é convocado para repensar nesses valores que conduzem a nossa vida. Essa era a preocupação de Jesus quando deu as bem-aventuranças. Porque ao nos dizer felizes por nos enquadrarmos em uma delas, ele está dizendo assim, você está no caminho certo. Não olha para trás, caminha. Como aquela passagem que Jesus diz que aquele que pega a mão na enxada e olha para trás, ele não é digno. Ou seja, se assumir um compromisso com o bem, não olha para trás. Que se você deixar muitas vezes de raciocinar, a nossa razão ela está muito embotada do quê? Do menor esforço. Então, numa certa concepção de justiça, eu poderia dizer, os meus alunos não fizeram por merecer. Eu vou fazer o quê? Vou acabar com eles agora. Eles vão se ver comigo e vai todo mundo tirar nota ruim, não tem nenhum problema, eu vou me sentir feliz. Só que, na feliz expressão de Jesus, que adiantaria a criatura ganhar o mundo como um todo e perder toda a sua alma? O que adianta a superioridade externa, sendo que interiormente eu me manteria, talvez carregando um fardo que não tinha necessidade? Porque naquele momento, se a gente observar, o que eu praticaria? A vingança. Bateu, vai levar. E bem levado. Vingança. Observa, talvez, as relações que às vezes a gente tem, quanto disso, muitas vezes a gente cultiva. Porque se o outro, ele não atende a nossa expectativa ou não segue o protocolo, normalmente a gente vira a cara. Ou a gente deixa de expressar o melhor que a gente tem, porque efetivamente o outro não deu aquilo que a gente esperava. As bem-aventuranças, elas são um desafio, porque sustentar, de certo modo, essa conduta não é fácil. Não é fácil. Então pensa, bem-aventurados os pobres em espírito. É fácil ser humilde? Imagina o cenário que normalmente o pobre em espírito ele enfrenta. A pessoa que reconhece a sua fragilidade, normalmente os outros pisam em cima. Nem sempre respeita os limites de dificuldades que os outros apresentem. Então, você sustentar o seu compromisso numa situação difícil é desafiador. E o Cristo, interiormente, naquele instante estava acenando, não desista do seu compromisso íntimo, porque de certa forma, de algum modo, a vida não te ofereceu o melhor. Não faz isso.
Sustenta. Bem-aventurados os que choram. É melhor você chorar do que estar fazendo os outros chorar. É melhor nesse momento você estar espiando e finalizando um processo de reajuste do que você estar provocando um pior. Não entra não na cilada. Porque de certa forma, Emmanuel vai dizer isso para a gente no livro Fonte Viva, lição de número 2, modo de fazer. Ele vai dizer assim: somente constrói sem necessidade de corrigenda ou reparação o coração, a alma que se inspira no padrão do Cristo, que pega a bem-aventurança aqui e começa a tomar como desafio diário. A gente sustentar a mansuetude é fácil? Imagina conviver com gente implicante, gente arrogante, que fica o tempo todo ali, te alfinetando. Aquelas falinhas irônicas, sabe? Aquele cinismo que é chato de lidar. Mas você interiormente assumir esse compromisso com a paz. Fala assim, beleza, tudo bem. O que eu vou fazer? Em qual direção a minha trajetória vai apontar? Porque todos nós, de algum modo, estamos construindo a nossa trajetória com os valores que orientam a nossa conduta. Nós podemos bem entender onde a gente vai chegar. Mas por que falar de bem-aventuranças quando a passagem a ser estudada é a da mulher hemorroísa? Ela estava... Ela estava com fluxo de sangue. Pensemos na simbologia do sangue. O que ele representa? A vida. O sangue representa a vida. Então era uma mulher que estava perdendo a vida. Era um coração que há 12 anos enfrentava uma enfermidade. Talvez numa atualização médica a gente poderia considerar endometriose, que é uma doença que acaba gerando no corpo feminino esse fluxo de sangue com maior intensidade do que normal, né? A gente poderia notar nos ciclos menstruais e tudo mais. Poderíamos lidar com esse caso. Ali naquele instante, o sangue era uma questão complicada. Se você tivesse um machucado, um ferimento, por exemplo, você precisaria ficar um pouquinho mais afastado. Então as mulheres eram consideradas impuras e elas não poderiam ser tocadas nem tocar ninguém durante o período menstrual. Elas deveriam ficar um pouco mais reservadas segundo as tradições judaicas. Ok? Mas não era só a mulher, por exemplo. Aquele homem da parábola do bom samaritano, que caiu na mão dos ladrões e que foi ferido, ele não foi tocado nem pelo sacerdote, nem pelo levita. Por quê? Porque eles consideravam o sangue uma questão impura, então lidar com alguém que estava com sofrimento, ferimento exposto, deixaria-os impuros. E eles precisariam passar por um ritual, então, para evitar a fadiga, o que eles fizeram? Passaram de largo. Talvez não porque eles fossem insensíveis, mas porque eles estivessem ali seguindo tão somente um ritual religioso. A questão aqui, no entanto, é mais complexa. E nós gostaríamos de nos valer desta passagem como uma metáfora. Porque a hemorragia é a perda de vida. É quando a gente sente que as nossas energias, elas estão indo embora. A gente sente que o equilíbrio, a tranquilidade interior começam a cessar. E a gente vai passando, vivendo momentos um pouquinho mais tumultuosos, como se a gente fosse caminhando, mas interiormente não tivesse tendo realização. Então você caminha às vezes por longos anos
sem que, no entanto, interiormente você sinta que exista sentido na sua experiência. Às vezes você vive um ciclo e parece que a coisa está meio apática, porque você sente que o tempo tá indo e você não se sente plenamente completo, preenchido, vivo naquilo que você está fazendo e naquilo que você está buscando. Poderíamos dizer que é um modelo, um modo de viver que está alicerçado no eu, de alguma forma, existo na Terra, mas falta vida em mim. Vida enquanto essa coisa que nos faz desejar, ansiar, batalhar, crescer. Imagina o seu projeto reencarnatório. As tuas disposições anteriores, os compromissos assumidos. Cada qual desceu, habilitou-se a cumprir determinado programa. Mas às vezes a gente enfrenta algumas fasezinhas que são mais difíceis. E a nossa intimidade parece que fica meio morta nessas circunstâncias. Porque a gente se sente privado do melhor. A gente se sente privado da vida. É um instante, talvez expressivo, que no livro Ave Cristo, por exemplo, nós vamos ter a narração do caso de Quinto Varro. Quinto Varro era um pai que desceu na terra para ajudar um filho. O filho era como é que chama? Sim, é o Tassiano, mas o exemplo que você deu lá do Divaldo é um terrorzinho. É um terrorzinho em pessoa. O Tassiano, ele não tinha nenhuma preocupação moral com a vida. E ele Quinto Varro encarna para cuidar do Tassiano, o terrorzinho da vida dele. E acontece tanta coisa na existência dele. Tassiano é traído pela esposa. Foi um baque muito grande, a traição. Porque de ímpeto, ele queria de alguma forma medir forças com o que estava acontecendo. Mas um amigo dele vai olhar para ele e falar assim: meu filho, não faz um trem desse não. Ele não fala trem nem nada disso. É só uma adaptação mineira resumida da fala. Mas não faz um trem desse não. Segue seu rumo. Não torneis mal por mal. E o Quinto Varro, ele vai, o amante da mulher dele, vai projetar um plano onde ele vai ser morto. Então não bastasse perder a esposa, ele ia perder também a vida. Aí acontece um negócio da história, não vou dar tanto spoiler assim, quem quiser, né? Há uma obra lindíssima, vamos ler. Mas acontece um trem que liberta ele da morte. O amigo dele morre. Então ele perde o melhor amigo, o que tinha salvado a existência dele naquela circunstância. E ele é salvo, só que salvo de um jeito meio complicado, porque ele é jogado como que na praia e ele tem que recomeçar a vida do zero. Só que por bondade divina, ele vai encontrar alguns corações que vão pôr a mão no destino dele. No entanto, apesar de ser socorrido, ser amparado, ele vai viver um instante de vazio, uma hemorragia, porque apesar de ter descido com um compromisso espiritual, ele vai ter um momento que ele fica assim, sem entender o que fazer, e aonde ele vai receber uma orientação. De acordo com a dor e com o gênero de provas que a vida havia lhe oferecido, seria preciso que ele investisse as suas forças. Então a dor dele estava concentrada naquele momento pela perda do filho. A esposa, ele compreendeu, tudo bem, ela não me ama, né? Fazer o quê? Ruim, né? Não é fácil, mas ele resignou-se. Mas perder a presença do filho para ele foi o mais complicado. E interiormente ele tem essa perda de vida interna.
porque ele desceu de mais animadinho do plano espiritual para a terra. Mas quando ele chega e foi enfrentando aquelas dificuldades, aqueles dissabores, ele tremeu as bases e ele perdeu o sentido da existência. Ele viveu uma experiência que tirou os alicerces dele, desconfigurou a sua trajetória. Quando esse amigo orienta ele a trabalhar de acordo com os padecimentos que ele vivia, ele ingressou-se no quê? Se a questão era filho, ele começou a trabalhar com o quê? Criança. Às vezes a gente perde um ente querido e parece que a nossa existência perdeu um. Mas ali nós podemos encontrar, a partir da dificuldade, um gênero de trabalho que pode devolver o sentido à nossa existência. Às vezes a gente vive alguns insucessos, mas observemos, se alguma coisa acontece, nós podemos dizer com toda certeza, muitas vezes as nossas dores nos conduzem ao gênero de trabalhos que a encarnação havia sido destinada. As nossas dores, elas assinalam o roteiro de vida que a gente pode servir de alguma forma, porque é onde para nós foi mais difícil que a vida nos chama também a soerguer outros corações. E ele começa, então, de algum modo, a ressignificar a própria trajetória. E porque ele desperta e resgata o sentido da existência, a vida dele volta a ter estabilidade. Se a gente de alguma forma observa a passagem da mulher hemorroísta, pode parecer distante. Pensar, é uma mulher, estava com uma enfermidade material e de alguma maneira, ela foi acolhida pelo Cristo. Ok, mas ela, na verdade, representa o símbolo todas as vezes que a gente perde o sentido da vida e vive esse interiormente, sente que as forças, elas estão esvaindo. É natural, a existência tem os seus abalos. Os discípulos tiveram alguns instantes de temor, de medo, de insegurança, que eles também perderam o rumo da própria existência. Mas, de algum modo, a vida vai trabalhando para que a gente reencontre o sentido do existir. Na questão 132, depois de falar que é necessário a gente sofrer as vicissitudes da vida corpórea, os espíritos vão dizer que a encarnação tem um outro fim, que é de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na criação. O que eles estão dizendo? Quando você encarnar, lembra que você tem um lugar. E viver afastado do seu lugar de trabalho, do campo aonde você pode ser útil, para você pode ser experiência de morte. Ou de sentir que você está morrendo um pouquinho a cada dia. Ao invés da experiência evolutiva significar o aperfeiçoamento na ascensão da alma, ele pode representar esse período de decadência. Porque às vezes parece que o tempo passa, ao invés da sua existência ela te enriquecer de valores, você acaba se sentindo o quê? Empobrecido. Como se alguma coisa tivesse faltando. Como se alguma coisa tivesse faltando. Mas ainda que nós poderíamos dizer que há a supervisão da providência divina. Kardec vai trabalhar o princípio, a lei de solidariedade. E ele vai dizer que os mundos são solidários, não só os mundos enquanto essas muitas casas, mas a realidade material e espiritual é solidária. Um mundo se entrecosta no outro. E ao encarnar, nós não nos desvinculamos do mundo espiritual.
permanecemos ligados àqueles que de algum modo se dispuseram a estar cuidando da nossa existência. E são esses espíritos que muitas vezes, observando-nos em nossas dificuldades, eles resolvem pôr a mão no nosso destino. Imaginemos o que pode ser o Fraternidade Sem Fronteiras. Para o Wagner, no momento que ele estava com depressão, não foi? O que não representou a Fraternidade Sem Fronteiras para o Wagner Moura? No momento de hemorragia interior, estava sangrando, e a providência divina conduziu a um campo de trabalho. A partir daquele instante, a vida dele tem uma guinada. E quantos de nós, de algum modo, que já nos aproximamos desse trabalho, não fomos também resgatados nesse sentido mais profundo da existência? Aonde a gente é sensibilizado nas fibras mais profundas do coração, a fim de que lembremos, nós não descemos à toa. Existe um lugar. As nossas posições de serviço, todas elas são honrosas no seu valor. E nelas há o objetivo divino a nos conduzir na nossa trajetória evolutiva. Se nós bem observarmos no caminho, sobretudo daquela cena pedagógica que foi criada, a mulher hemorrágica, ela estava possivelmente em casa ou em algum lugar. Jesus estava na casa de algumas pessoas jantando. E o que acontece enquanto ele estava jantando? Aquela jantinha fraterna, beleza. Um pai busca ele porque a filha está morrendo. Jesus para naquele instante e vai atender a filha de Jairo. Ele deixa aqueles corações na jantinha e vai então em busca da filha de Jairo. No meio do caminho, enquanto tinha uma multidão próxima, encostando em Jesus, a mulher hemorrágica, ela se faz presente. Imagina, tinha um monte de gente, mas naquele instante a sensibilidade do Cristo vem à tona. Tinha um monte de gente encostando nele, mas tocando não. Tocando teve um coração. E é interessante porque o Pedro, ele vai dizer assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? A multidão te aperta e te oprime. Todo mundo estava perto. Mas quem tocou o Cristo foi alguém que não estava sendo enxergado naquele instante. Na existência material, diante das nossas vivências corriqueiras, a gente pode dizer que existe uma multidão também caminhando. E às vezes a gente está no nosso campo de ação, na nossa vida, no nosso cotidiano simples, como que apagado. E a providência divina, diante dos apelos sinceros do coração, tem olhos para as nossas necessidades interiores. Consegue nos perceber por dentro. Porque imagina, se a gente vislumbra a obra de André Luiz, fica muito nítido isso. Porque enquanto a existência está passando, os espíritos estão a todo momento trabalhando. Imagina, você volve ao mundo espiritual quando você dorme. Chega lá, tem uma reuniãozinha, te esperando. Olha, você vai passar por essa e essa experiência, vamos ficar mais atento. Porque a vida vai se construindo nos dois planos. E todas as vezes que, de algum modo, a gente tem esse ímpeto de espiritualidade,
essa busca por sentido mais real e verdadeiro que significa a nossa trajetória, eis que surge sempre algum espírito protetor, alguma circunstância na vida que nos devolve esse sentido. Diante das rogativas sinceras do Wagner, no seu momento difícil, surge do mundo espiritual essa resolução para o destino dele, para a trajetória dele. E com certeza o mestre, ao olhar a sua existência, diria: Wagner, a tua fé te salvou. Você recuperou o sentido da sua existência. Você não se esqueceu do que veio cumprir. Você se habilitou ao campo de trabalho que a vida te destinou. A tua fé te salvou. Existiu um movimento em você consciente e lúcido que você se dispôs, esteve apto a cumprir a parte que lhe toca na criação. O que nos cura dessa hemorragia, o que nos devolve interiormente essa expressividade e essa vida. Só que a gente pode se colocar em variados lugares nessa passagem, porque em muitos momentos a vida nos convoca à tarefa do bem, e não raro surgem pessoas que nos buscam porque precisam de nós, de apoio e de amparo. E é interessante a fala de Jesus: eu senti que de mim saiu virtude. É tão curioso, porque todas as vezes que alguém de algum modo te pede ajuda, é muito natural, quando a gente está sensível e aberto a ajudar, o coração transborda. A gente sente transbordar, sente da gente sair virtude, porque um apelo de alguém muitas vezes lembra da nossa humanidade. O apelo de algum coração muitas vezes recorda que em nós há um pulso de vida maior, que a nossa trajetória ela precisa ter um sentido muito mais profundo. Por isso, privar-se do bem é privar-se da própria humanidade. A gente vê os vídeos passando, não sei vocês, mas chove dos olhos. Porque de alguma forma, aquelas vidas que nos tocam profundamente o coração, vêm nos recordar que existe humanidade em nós, que há trabalho por fazer, que de algum modo há campo para sermos úteis na nossa vida. Permanecer indiferentes é a pior chaga que nós teríamos. E o Espírito Lázaro vai dizer na mensagem Obediência e Resignação: a virtude do vosso século é o progresso intelectual, atividade intelectual. A gente sabe coisa demais, e ainda mais com a inteligência artificial, a gente pode potencializar tudo isso. Mas a nossa grande dificuldade, que Lázaro também vai afirmar, é a indiferença moral. É não se permitir ser tocado pelas pessoas, pelas circunstâncias, que de alguma forma buscam em nós um pouquinho de nossa humanidade. Não é muito, não. Às vezes, nos nossos preconceitos e julgamentos, a gente age como os discípulos, como que sem perceber que a dor existe e as pessoas sofrem. Porque noutra expressão do Evangelho, a gente vem e vai sem tempo para comer, ou seja, a gente caminha sem rumo, sem direção. E acabamos por enquadrar-nos nesses corações insensíveis. Mas entendamos aqui, imagina se o Wagner tivesse ficado insensível ao apelo divino que o movimentou na causa e o fez ir em busca do trabalho. Imagina uma existência perdida, não é fácil.
A gente tornar ao mundo espiritual e às vezes reconhecer que a gente fracassou nos mesmos pontos. Em piedade, o Espírito de verdade vai dizer que é o que nos tem feito cair ainda hoje. Porque a gente tanto se arma de opiniões e preconceitos sem, contudo, termos condições de sermos sensíveis. A piedade, vai dizer no Evangelho, é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. Mais nos aproxima dos anjos, porque lembra que a gente é humano e não animal. Porque devolve em nós essa sensibilidade, que às vezes a gente perde, que a gente vai vivendo muito no automático. Então você passa na calçada, se tem alguém caído, já é normal, tem muita gente mesmo. A gente nem se sensibiliza. E essa insensibilidade é cruel, porque há muitas dores de corações que nos buscam, que, na maior parte das vezes, representam luzes em favor do nosso próprio destino. Luzes que iluminam a nossa própria trajetória. O que conservou o quinto varro de pé foi justamente o trabalho no bem, a disposição dele de servir, porque imagina, não é fácil. Você perde um ente querido, às vezes vai à falência, vive uma dificuldade familiar, você tem uma enfermidade, são coisas que às vezes faz a gente perder o sentido da existência. Mas é ao recordar o nosso lugar na criação que o fluxo de vida ele permanece aceso e vivo. E a gente vai entendendo o nosso compromisso de estar aqui. Porque enquanto espíritas, as responsabilidades se assomam. E a gente pode ser da multidão que vai e vem, que encosta no Cristo sem, contudo, modificar-lhes as fibras, porque é preciso sinceridade no abraçar das responsabilidades diárias. Imagina, no nosso cotidiano. Às vezes tão simples, mas você está lá na fila do supermercado, tem uma pessoa inexperiente no caixa, está demorando, aí a gente é evangélico, né? Nessas horas. Claro que a gente vive a paciência. E pensa assim, nossa, eu vou ter misericórdia da pessoa, porque às vezes ela pode estar num processo, de aprendizado, e ela pode estar precisando um pouquinho mais de paciência nessa hora. Imagina. Não são experiências, do apostolado, onde os cristãos morriam do circo, que hoje talvez se constitua verdadeiro cristão. Mas é esse exemplo sincero de cristianismo que nos identifica com uma simplicidade do viver, mas que está ocupada numa sensibilidade real. Onde a gente para muitas vezes para perceber. Obrigado. Minha mão está escorregando. Gostoso? O que esse trem é feito? Se eu morrer hoje, vocês já sabem, joga no lixo. Mas, para encerrar aqui as nossas reflexões, que nós temos procurado fazer aqui nesse instante, quando observamos então essa passagem no seu simbolismo, podemos dizer que de algum modo o Cristo ainda permanece em trânsito na humanidade.
a observar as nossas vidas, a nossa forma de administrar, a nossa trajetória, os nossos relacionamentos, aquilo que a gente faz no campo de trabalho, em todos os lugares, sem exceção. De quando em quando surgem aqueles corações que estão dispostos a assumir o compromisso com o Evangelho. O espírito Cláudio, que foi o que avalizou a encarnação do Quinto Varro, ele vai dizer o seguinte, lá no início do Ave Cristo: irmãos, o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. O Evangelho é um código de paz, mas é preciso substancializar. Diante dessas nossas decisões mínimas, o Evangelho precisa aparecer de algum modo, porque o Consolador prometido precisa estar em nós e conosco. A gente precisa substancializar, permitir ser um pouco mais permeável, para que interiormente exista ressonância com o nosso mundo interior. Na hora que você for falar mal dos outros, você lembrar a fala de Tiago: a língua é um pequeno mal inquieto. Aí você fala, é melhor ficar em silêncio. Na hora que você tiver para tomar uma decisão totalmente autoritária e impositiva, o maior é o menor, aquele que se faz o servo de todos. Porque incomoda uma lição dessa, principalmente quando você está de gatilho armado, para descarregar talvez a sua queda espiritual. Mas lembra, esse código, ele vai nos conceder igualmente paz. Você pode, de alguma forma, ganhar tudo no mundo, mas o que adianta se você perder-se de si mesmo? Perder-se de si mesmo, experimentar esse vazio, essa perda de sentido, o que adianta? E aí ele vai dizer: o Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Na nossa trajetória, tem ele sido a luz acesa, para que na hora dos nossos testemunhos surja novas resoluções. Não se afunda, ergue o pensamento, procura a luz do alto, porque nós temos a capacidade de tocar os espíritos. As estrelas do céu, qual o imenso exército, se movimentam pelas ordens do Senhor. E a gente vai percebendo igualmente o quanto a providência tem cuidado de nós, para que essa existência ela não perca o seu sentido. O quanto os Espíritos têm feito em nosso favor, para que de alguma forma, substancializada essa matéria-prima, a gente se sinta em paz para dizer: eu posso me considerar bem-aventurado. Teve até umas propostas para desistir, mas o rumo é esse. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês. Deus lhes pague.